Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Elu com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixe o seu like. Bem, gente, se inscreva também no nosso canal, tá? O nosso conteúdo é muito bom, é muito edificante para você, ok? Sou evangélico, sou cristão em Cristo Jesus e defendo o evangelho com unhas e dentes. Eu e o professor Ferreirinha nos levantamos, Deus nos levantou, com certeza para combater aquilo que a Bíblia chama de falsos profetas, falsos mestres. E aqui nós estamos denunciando os falsos mestres que estão no YouTube, tá bom? Quero dominar a mentalidade da igreja, de alguns crentes, sem brincadeira, né? Com respeito eu vou falar, meninos no evangelho, meninos no conhecimento, que está crescendo ainda e assiste esse tipo de conteúdo de um tal professor que já foi desafiado por mim, a provar a não divindade de Jesus, utilizando o grego, tá? No Novo Testamento, que muitos pegaram vídeos dele, dizendo, olha, ele refutou, Jesus ali não é Deus, etc e tal, porque no grego diz assim, 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 assim. Vamos ver na minha frente se realmente isso é verdade, no grego, vamos ver, entendeu? Vamos pegar diversas passagens que se referem à divindade de Jesus, vamos discutir academicamente, gramaticalmente o texto, entendeu? Usando a Bíblia, que diz que usar a Bíblia para refutar a divindade de Jesus, ok? A divindade de Jesus, como ele tenta pegar, e textos que falam da divindade de Jesus, ele não pega, não é interessante, é muito interessante isso, mas é manipulação, tá? É manipulação na cara de pau, beleza? Então, gente, preste atenção. Foi dito recentemente para esse tal de professor que aquilo que Papias fala acerca dos oráculos, ele usa a palavra logion, né? Logion, que diz que o logion se refere somente aos oráculos, aos ditos de Jesus. Bem, isso aí é falta isso é falta de honestidade intelectiva acadêmica. Você não pode fazer isso, uma interpretação desse nível, tá? Apesar de que você pode usar uma partezinha para interpretar dessa forma, a obra, ou seja, o Novo Testamento já esmaga esse tipo de ideia, beleza? Esmaga tudo que as pessoas, os pais da igreja, quando se referem aos evangelhos, ou ao evangelho em específico, ele não fala somente dos ditos de Jesus, mas tudo que é encorpado sobre ele, tá? Tudo que é encorpado sobre ele, que é importante, não somente aos seus ditos, mas todos os seus ensinamentos. E os seus ensinamentos são atrelados a um contexto cultural, ao contexto histórico, ao contexto também lexical e gramatical. Sempre vai ser assim. Então, academicamente, vamos interpretar, como é que é interpretado, os acadêmicos interpretam a palavra logion, tá? Nesse sentido. Vamos lá, vamos procurar aqui é ao vivo, tá, gente? Desculpe qualquer coisa, desculpe qualquer erro, tá bom? Mas vamos lá, logion. Capa, lambda. Opa, perfeito. E aqui a expressão logion, na página de número 544, lembrando que esse vídeo é somente um complemento também ao vídeo do professor Ferreirinha, tá? Nós somos juntos na apologética aqui no Brasil, tanto eu quanto ele, nós estamos combatendo esse exagero de uma interpretação exacerbada usando o método histórico crítico, tá bom? Mas totalmente exacerbada, totalmente desprovida de uma análise sincera, acadêmica. Ok? Sou acadêmico também, o professor Ferreirinha é acadêmico e nós estamos combatendo esse tipo de ideia. Tá? Então o cara falou logion, vamos lá, logion, no grego koine, que é koine, tá bom? Koine foi usado, vamos lá, logion. Diz assim, na página 544, o professor Ferreirinha já mostrou e eu quero enfatizar isso aqui. Alguma coisa proferida de Deus, um oráculo, uma comunicação divina, assim de oráculos do Antigo Testamento. Ele vai registrar Atos 7:38, aquelas relacionadas ao Messias, Romanos 3:2. Assim, mediante Cristo, as doutrinas do Evangelho. Ele vai Hebreus 5:12, 1 Pedro 4:1, etc e tal. Ok? Então, está na página 544. Também, logion se refere às doutrinas do Evangelho. E quando falamos de doutrinas do Evangelho, não tem como dizer
não tem como os acadêmicos se referir às doutrinas do Evangelho, excluindo acerca da vida de Jesus, da totalmente sua historicidade, advinda de cada evangelista, seja Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem como desvincular isso, ok? O tal professor, tá bom? Esse professor que disse que Papias só se refere está se referindo, quando usa a palavra logion, se refere somente aos ditos de Jesus e nada mais, tá? Ele está querendo introduzir algo já faz muito tempo, tá bom? Minando a cabeça das pessoas. Mas vem, quando qualquer leitor do segundo século, terceiro século, quarto século, quinto século, sexto século, 10º e 8º século e assim por diante, até no século XXI, entendeu? Quando vai pegar uma obra que foi escrita a respeito de alguma pessoa, ele não vai só ler os ditos, ele vai ler tudo aquilo que se refere a essa pessoa, tá bom? Quando Mateus, ok? Mateus descreve, né, ou escreve acerca de Jesus, ele não somente enfatiza os ditos de Jesus, mas o encorpamento de todo o contexto. Aqui, ó, quando ele vai falar Biblos, Genésio Jesu Christo, Ruiu David, Ruiu Abraão. Você sabia, professor ou professores, que esse nominativo que está aqui na palavra Biblos é justamente os autores, alguém do primeiro século, quando vai escrever o seu livro, tá? Ele vai endereçar também um título. Nem todos os livros têm título, mas muitas vezes, quando eles vão iniciar a sua obra, escrever a sua obra, eles utilizam títulos. E esse título não é destacado do corpo do livro, não é destacado, é junto, uma leitura junta. No hebraico existe essa questão aí também, tá? Como uma pessoa ler Salmo de Davi, né? Salmos para Davi, os Salmos advindo de Davi, está junto com o texto, ali praticamente é um título, beleza? Mas no Novo Testamento também aqui, é expressado por um caso chamado caso nominativo, e chamamos isso nominativo absoluto, tá? Não é que nem hoje, né? A gente escreve um título aqui em cima e embaixo a gente vai já iniciar a mensagem, iniciar as questões. Não, naquela época era junto, tudo era junto, ok? Era a mentalidade da época, era a forma que eles escreviam dessa forma. Então eles colocavam as palavras a iniciar com um substantivo no nominativo, indicando que ali é o título do livro. Portanto, o que isso quer dizer? Que Biblos, Genésio Jesu Christo, Ruiu David, Ruiu Abraão é o título do livro. O que significa? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tá bom? Nesse sentido. Aí no versículo 2 aqui, fala: Abraão é Gênesis ton Isaac, Isaac é Gênesis ton Jacob, Jacob é Gênesis ton Judan, Caitus Adelfus, autor. Ele vai dizer: Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. Por que ele está falando isso? Porque ele quer chegar em algo. Ele quer chegar em algo. Ele está falando a respeito de Jesus e está falando aqui da sua genealogia, tá? Não somente dos ditos de Jesus, mas ele está tratando aqui da genealogia de Jesus conforme Mateus, gente. Entendeu? Então, quando você vai dizer que Papias, ou qualquer escritor do primeiro, do segundo século, ou terceiro século, etc e tal, vai referir-se, ou se refere a Jesus, só se refere aos ditos de Jesus, isso está errado. Errado. Porque eles têm o texto que está aqui na minha mão, ele tem esses textos aqui. Entendeu? Eles têm, para se referir a pessoa, com certeza eles vão recorrer à obra. E professor, só tem segurança que esse texto realmente aí, que está na sua mão, é o evangelho que eles tinham? Bem, eu vou apresentar a obra acadêmica, tá, gente? Aqui, ó. Nós temos aqui manual de metodologia, tá? Exegese do Novo Testamento. Aqui é um manual de metodologia em relação à exegese, é um guia exegético. E ele vai dizer as seguintes questões: manuscritos originais, primeiras cópias perdidas, cópias sucessivas, aí vai lá do texto alexandrino, texto ocidental, texto cesarense, nós temos a revisão de Luciano, que é o bizantino padronizado, nós temos bizantino posterior, e depois texto receptus. Aqui fala a origem dos manuscritos,
a origem dos manuscritos, ok? Dos manuscritos. Esse autor, ele enfatiza o método histórico crítico. É o mesmo método desse professor aí, ok? E é o mesmo método que o professor Ferreira estuda há anos, tá? Não é o meu método, ok? Embora eu conheça, não é meu método nesse quesito. Mas esse aqui, quanto também o professor Ferreira, são cristãos. Como é que a pessoa faz uma leitura, utiliza um método e chega à conclusão que a Bíblia, primeiro, não é a palavra de Deus, segundo, foi uma interpolação, porque é isso que ele quer dizer, tá bom? Dizer que somente existia os ditos de Jesus, mas existia tudo aquilo que falam a respeito de Jesus. É isso que ele quer dizer nas entrelinhas, tá? E vários vídeos dele estão dentro desse escopo. Ele vai até o canal Arena Apologética para, primeiro, cometer erros e mais erros, tá? Erros e mais erros. Ele tem uma ideia própria e deve ser respeitada. Todavia, chamar isso de exegese é absurdamente errado, ok? Quem o segue está indo para o buraco, tá? Isso é bem da verdade, eu tenho que dizer a verdade, está indo para o buraco, assim como ele já está nesse buraco, ok? Tá bom? É sempre assim. Vai ser sempre assim. Quem o seguir vai ser sempre assim. É caindo dentro da mesma cova, tá? Da mesma cova, beleza? Esse mesmo professor já foi desafiado por mim a provar a não divindade de Jesus usando estritamente o texto grego, ok? Novo Testamento grego. Mas não vai. Não vai. Nunca. Ao vivo é meio difícil. Entendeu? Meio difícil. Porque eu sou um cara preparado. Em grego eu sou preparado, tá? Para debater com qualquer um aí, ao vivo. Em grego aqui, em grego. Tá? A provar a divindade de Jesus. Em grego. Beleza? Não em português, mas em grego. Então o que ocorre, gente? Então o texto aqui, o manual de metodologia, ele mostra aqui os manuscritos que percorreram. Da onde saiu, né? Da onde estavam, ok? Por quê? Porque aqui é o manual de metodologia, isso aqui é uma obra científica. Também podemos fazer referência à origem e transmissão do Novo Testamento de Urso Paroski, que também fala de a origem e transmissão do Novo Testamento. Quer saber? Não é a boca desse rapaz, não. Vá para uma obra científica. Veja o que eles estão falando acerca do manuscrito do Novo Testamento, ou esse compêndio que nós chamamos de Bíblia. Aqui, acerca do texto bíblico se referindo ao Novo Testamento. São obras científicas. Eu vou apresentar outro também aqui, ó. É básico. Tem Brutus Metzger também, que já fala isso ó, há muito tempo. O texto do Novo Testamento, introdução às edições científicas do Novo Testamento grego, bem como a teoria e prática da moderna crítica textual. A crítica textual trabalha com papirologia. A crítica textual trabalha com paleografia, ok? A crítica textual trabalha com toda essa gama de manuscritos, com o compêndio da manuscritologia invólucro em tudo aquilo que falamos de crítica textual, ok? E nós temos mais de 5.700 manuscritos, advindo, claro, da tradição manuscrita. Acredito que ele saiba o que é tradição manuscrita, nesse sentido. Então, o que nós temos? O que chegou na nossa mão é o que realmente existia, tá bom? É o que realmente os autores do primeiro século começaram a escrever acerca de Jesus. E eles não desvinculam a historicidade de Jesus e também os seus ditos. Os ditos de Jesus está vinculado na sua historicidade. Qualquer historiador, quando vai falar acerca de alguém, ele também vai falar acerca da sua historicidade, porque ele vai pesquisar intrinsecamente. E o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, eles dão riquezas de detalhes no sentido geográfico. Cara, é o show. Somente uma pessoa que mora lá para falar isso, com tanta propriedade. Eu estou aqui no Brasil, eu não posso falar o que acontece em Israel. Eu não moro lá em Israel. Entendeu? Não tem como. Por mais que eu leia o livro aqui, não tem como. Para falar estritamente o que realmente acontece de forma bem coerente, eu tenho que morar em Israel ou em qualquer outro lugar para poder falar daquela pessoa e daquele lugar. Isso é simples, gente. Isso é lógica, pelo amor de Deus, é lógica. Aí você recebe um conteúdo e comete erros, né? Você comete erros, vai falar que o cara disse, o cara realmente não disse, atribuiu uma palavra, a palavra logo se refere a várias coisas, ele só vai dizer que se refere a uma coisa, enganando aquele que está vendo, que está fazendo o curso.
É simples, gente. Entendeu? Como é que eu posso dizer aqui? Tá? Posso dizer. Ok. Eu vou dizer o seguinte, que a ideia dele é dizer que não existiu o evangelho do primeiro século. Isso foi montado, tá? Pela igreja do quarto século, do quinto século, seja lá que for. Gente, não existe, é chamado de conspiração. Uma falsa conspiração, dizer que, ele não diz com todas as letras, mas é o que ele segue. Achar que tudo aquilo que está no Novo Testamento foi manipulado pela igreja e para, acho que, prender as pessoas, né? Trazer um céu e um inferno para prender as pessoas, assim, de forma, pelo imperador, acho, Constantino, seja lá quem for. Esse que é o pensamento. Vários judeus têm esse pensamento, sabia disso? Que não, o Novo Testamento, não, o Antigo Testamento é intocável, mas o Novo Testamento, uma manipulação ali, foi Constantino que escreveu a história de Jesus. Cara, é cada absurdo que eu ouço, cada absurdo sem base científica, sem base histórica, sem base acadêmica. Isso é brincadeira, uma coisa dessa. É brincadeira. É só para enganar besta, ok? É só para enganar besta. Tá bom? E vamos lá, Mateus está escrevendo acerca da genealogia de Jesus, ele chega no versículo 18 e fala assim: Tudé, Jesus Christo, regênesis, rotos en ministeuteise, tis metros, auto Maria, to Yosef. Ou seja, porém, o nascimento de Jesus Cristo assim foi. Estando desposada a mãe dele, Maria, com José, que é Yosef, ou seja, com José, trin sinelten autos heurete, ou seja, antes de se ajuntar com ele, achou-se em gastri, ou seja, no ventre, e cursa tendo que pneumatos hagio, ou seja, tendo do Espírito Santo, ou seja, ok? É aqui que está no texto. Quando chegamos ao capítulo de número 2, nós temos aqui, ó. Tudo isso, genetenton en Betlehem tes Judaias. Ou seja, porém, o nascimento em Belém da Judéia, porém, Jesus tendo nascido em Belém das Judéias, em Remeras, ou seja, nos dias Herodo tu Barceleu. O autor está contando que o nascimento de Jesus, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, nos dias de Herodes. Ele está contando a respeito de Jesus e como é que eu vou ter somente os ditos de Jesus e não todo esse compêndio. É incoerente eu falar acerca da pessoa e não falar de sua historicidade. Entendeu? O que temos no segundo século, terceiro século, é só ditos de Jesus. Quem disse isso, gente? É isso que ele quer ensinar, tá? É isso que ele quer ensinar. Como se alguém tivesse somente calculando, escrevendo os ditos de Jesus e nada mais. Não, quando alguém escreve sobre o Messias, escreve assim, gente. Aqui, ó, tá aqui o texto. Tá bom? As obras científicas que falam da origem do Novo Testamento, tá aqui, ó. Aqui, gente, não tem nada de conspiração, não tem nada dizendo que se refere somente aos pais da igreja que manipularam. Uma vez ele falou uma merda tão grande, gente, é besteira tão grande, dizendo que a perícope de João, capítulo 1, versículo 1, a perícope ali, não é de João, é de uma pessoa do segundo século. Entendeu? No pai da igreja que introduziu. Ele quer dizer, foi um pai da igreja que introduziu, mas quero que ele prove que foi um pai da igreja que introduziu. Quero que ele prove. Não provou. Entendeu? Gramaticalmente não tem como. Eu tenho como gramaticalmente, sintaticamente, contextualmente dizer que ali se refere ao compêndio do livro. Entendeu? Eu tenho como dizer. Eu tenho como afirmar. Tá entendendo? Até falei no vídeo aí, não precisa falar mais. Até falei no vídeo e só uma leitura em grego acabou tudo. Uma leiturazinha em grego e eu acabei tudo. Todo argumento do camarada. Beleza? E é assim que a gente faz. Então, gente, não tem como. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 são oráculos, são doutrinas que o autor do primeiro século, os autores do primeiro século vão falar a respeito de Jesus e não somente a seus ensinos. Quando chegamos no segundo século, terceiro século e quarto século, vão falar já exatamente o que temos
Eles vão falar exatamente aquilo que tem nos manuscritos, seja no Códice Alexandrino, no Códice Vaticano, etc e tal. Entendeu? E os grandes códices, gente, já existe, por isso que está nos códices. Ninguém está montando história de ninguém. Okay? Ninguém está criando um evento. Okay? Como o professor Ferreirinha falou, até os pseudepígrafos, os apócrifos, quando se refere a Jesus, ou os evangelhos, né, na realidade, eles não se referem para combater dizendo que eles não escreveram isso e não era assim. Até os contrários concordam conosco, pelo amor de Deus. Agora, vem um camarada no século XXI dizendo que não é assim não. Vivia no século XXI e quer falar do século passado. Interessante isso, né? É uma piada uma coisa dessa. Então, gente, isso aqui é brincadeira uma coisa dessa, tá bom? Não somente Edward Robinson, mas Eugênio de Naida. O que diz aqui Eugênio de Naida? Na página 358 diz assim, cadê a expressão? Cadê Logian? Logian. Aqui, claro, tá no plural, né? Apenas no plural. O conteúdo de várias afirmações, ditos, oráculos, palavras, ensinamentos. Gente, aqui é para acabar, né? Ensinamentos, mensagens, ele vai dizer. Hebreus 5:12, Atos 7:38 e assim por diante. Assista o vídeo do professor Ferreirinha, que ele já traz uma lapada muito grande nesse tipo de ensinamento mascarado como exegese. Isso não é exegese, nunca foi exegese e nem vai ser exegese, meus irmãos, ok? Nem vai ser exegese, porque a exegese trabalha com muitas coisas. Primeiro, com honestidade intelectual, tá bom? Primeiro, com honestidade intelectual. E tudo aquilo que está na nossa mão aqui, ó, é verdade. A crítica textual já fala sobre isso. Crítica textual, para quem não sabe, é baixa crítica que combate o exagero da alta crítica, simples assim. É claro que nós não vamos ter todas as respostas. É simples, gente, não vamos ter. Não ter. Depois da morte a gente vai ver, entendeu? Eu prefiro acreditar nisso aqui, entendeu? Já tem autores que trabalham cientificamente, pelo amor de Deus, aqui cientificamente provando que de fato é, entendeu? Bruce Metzger, um dos maiores que existiram aí, o cara não chega nem perto do cara, entendeu? Do Bruce Metzger, nesse sentido. Então, existem questões que você deve avaliar, não somente você, querido, é como diz a Bíblia, sai dela, povo meu, sai dela, sai de dentro, sai fora, somente vai ser minada, tá bom? O cara vai agora no Arena Apologética para falar besteira, ele vai lá para falar besteira, tá? A falar sobre a face do Evangelho de Mateus, a face do Santo de é fácil, mas ele só conta meia verdade, entendeu? Só conta meia verdade, não conta de forma que de fato é e existe, de forma acadêmica. A igreja, está se levantando para quebrar as pernas desses pseudodidáscaloi, ou seja, falsos professores, falsos mestres, tá bom? É simples assim, é simples. Sempre vai ter alguém para combater esse tipo de ideia. E eu estou aqui para fazer isso, tá bom? Junto com o mestre Ferreirinha, assista o vídeo lá, compartilhe os nossos conteúdos, gente. Compartilhe, porque é bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Falei algumas coisas aqui, mas o professor Ferreirinha já trouxe todos um compêndio dentro do texto original, tá? Referência ao Novo Testamento, e também na Septuaginta, referência ao Antigo Testamento acerca do termo logion, ok? Que é um substantivo neutro e que tem como ideia, mensagem, corpo doutrinário, etc. e tal, ok? Dentro de cada contexto que deve ser trabalhado. E quando os pais da igreja se referem aos evangelhos ou aos autores, e não se refere somente aos ditos, gente, a tudo ao contexto, entendeu? É simples assim, tá? É muita deturpação na cara de madeira, muita deturpação mesmo. E eu digo, sai dela, povo meu, não deixe sua mente ser minada. Se você não se garante, não tem a mentalidade para estudar alguma coisa, um conteúdo, então saia. Mesmo que esse conteúdo seja mascarado como exegese, de fato não é exegese, e muito menos contendo verdade absoluta. Né? É a verdade do camarada. Ok, gente? Um grande abraço a todos, compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu like. Um abraço a todos em Cristo Jesus.